O último trimestre do ano não é um período de celebração espontânea. É, na verdade, uma armadilha financeira e mental cuidadosamente projetada. O sistema não quer que você prospere. Ele precisa que você consuma. E o ápice desse ciclo de drenagem de capital é o que chamamos, convenientemente, de Natal. Esta época é o teste definitivo da sua disciplina. Uma prova de fogo que separa o indivíduo que constrói a longo prazo do indivíduo que opera apenas no curto prazo da emoção. A prosperidade sustentável não é amiga de picos de gastos irracionais, nem tolera a hipnose do consumo induzido. A racionalidade que dedicamos 11 meses para construir e manter cede espaço a uma obrigação social pesada e cara, imposta pela pressão mercadológica e pela inércia cultural. A maioria das pessoas entra em dezembro num estado de hipnose mercadológica, impulsionada pelo medo social de desapontar, pela nostalgia induzida e pela crença profundamente equivocada de que o afeto é mensurável pelo preço do item embrulhado. É a época da burrice voluntária, onde se aceita sabotar a própria estabilidade em nome de uma fachada que durará, na melhor das hipóteses, 48 horas. O custo dessa fachada é sempre superior ao benefício emocional fugaz que ela promete entregar. É o valor de entrada em um investimento de longo prazo. É o alicerce de uma reserva de segurança que lhe daria paz em um momento de crise inesperada. Ao invés de garantir sua liberdade futura, esse capital é trocado por plástico descartável, bens supérfluos e, o pior de todos, dívida de curto prazo com juros corrosivos. A prosperidade sustentável não admite picos de gastos irracionais. Você passa 11 meses construindo uma pequena margem, uma fundação financeira, uma reserva de energia e capital, e destrói essa estrutura em 2 semanas, movido pela pressão social e pelo ruído incessante do comércio. Esta é a antítese do planejamento estratégico, é a definição da autossabotagem sazonal. Mas para a maioria das pessoas sem controle, ele se transforma num fardo pesado, um instrumento que lhes rouba a paz e a liberdade pelo resto do ano. Entrar em janeiro endividado, com o saldo da conta corrente zerado ou, pior ainda, negativo, não é um sinal de generosidade ou de espírito festivo, é um sintoma de planejamento falho, de falta de controle emocional e de fraqueza diante da pressão do consumo em massa. A dívida comprada em dezembro é o imposto sobre a falta de disciplina que você pagará. Dolorosamente, em abril, a indústria domina a arte de transformar a obrigação em afeto, vendendo a ideia de que o amor é, acima de tudo, transacional e mensurável pelo preço do produto. Isso é uma mentira conveniente, destituída de qualquer base real. O presente mais valioso que se pode oferecer é o tempo estruturado, a presença real, a atenção dedicada, ou algo que melhore a capacidade da pessoa a longo prazo, que impulsione sua produtividade, sua saúde ou seu conhecimento. Valor real não se deteriora. Presenteie algo que gere valor, não algo que apenas consuma espaço e capital. Um livro essencial que mude o panorama mental de alguém, um curso que forneça uma nova habilidade monetizável, uma ferramenta de trabalho que otimize a produtividade, ou um investimento em saúde. Presentes devem ser investimentos no potencial do outro, não despesas superficiais que apenas alimentam o ciclo do descarte. O consumo superficial é um tributo à mediocridade, enquanto o investimento deliberado é um motor para a excelência. Ela ataca diretamente seu ativo mais importante, o capital fundamental que suporta toda a sua ambição, a saúde física e mental. É um período de excessos calendarizados e incentivados. Excesso de açúcar, excesso de álcool, poucas horas de sono, interrupção deliberada do treinamento físico e do ritmo alimentar que você lutou para estabelecer durante meses. A desculpa é sempre a mesma, aproveitar o momento. Mas o momento, quando exagerado, cobra juros altos no futuro. As escolhas feitas na mesa de Natal não são isoladas. Elas têm um efeito cascata que se estende por meses, exigindo esforço extra para recuperar o equilíbrio metabólico, a acuidade mental e a rotina de disciplina física. A interrupção da rotina é mais custosa do que o esforço de mantê-la. Uma semana de excesso pode exigir um mês de esforço, concentrado apenas para retornar ao ponto de partida. Isso é ineficiência pura. Não se trata de ser miserável, asceta ou antissocial. Trata-se de manter o controle absoluto sobre o próprio destino, financeiro e biológico. Trata-se de demonstrar para si mesmo que sua rotina é robusta o suficiente para resistir à pressão externa. A estabilidade financeira é a fundação da liberdade. E a liberdade não pode ser comprada com o dinheiro que deveria estar investido. A compra de um bem supérfluo é uma troca de liberdade futura por gratificação momentânea. O indivíduo maduro e disciplinado inverte esta equação. Sacrifica a gratificação momentânea para garantir uma liberdade maior e mais robusta no futuro. Quando você introduz um gasto irracional massivo e desnecessário, você está introduzindo uma fissura na estrutura. Uma fissura pode não derrubar o prédio imediatamente, mas ela compromete sua capacidade de suportar peso futuro. Ela limita essa altura que você pode alcançar. O que acontece em dezembro é, frequentemente, a introdução de uma fissura que impede o crescimento vertical do seu patrimônio nos anos subsequentes.
Lembre-se do tempo de trabalho necessário para gerar aquele capital. Lembre-se da taxa de juros que você pagará. Lembre-se do preço da liberdade perdida. A resistência ao consumo irracional não é a avareza. É a inteligência financeira e autorrespeito. É a recusa em participar de um jogo, onde as regras foram escritas para garantir sua derrota. A maioria dos presentes trocados em dezembro falha neste teste de utilidade básica. São despesas que geram zero retorno. O indivíduo disciplinado trata seu capital como um exército. Cada unidade de moeda tem um propósito estratégico e deve ser alocada, onde terá o maior impacto. Desperdiçar capital em distrações é uma falha de comando. Olhe para a fila de consumo nos shoppings e nas lojas virtuais e pergunte: para onde essas pessoas estão indo? Se a resposta for para a estagnação, para a ansiedade de janeiro e para o endividamento cíclico, afaste-se. Seu caminho é diferente. A moderação de dezembro não é sobre privação. É sobre escolher o futuro, em detrimento do presente superficial. É a escolha de começar janeiro com uma vantagem tática incomensurável. Enquanto a massa está lidando com o rescaldo da irresponsabilidade, tentando equilibrar orçamentos destroçados e recuperar a saúde perdida, você estará plantando os lucros da sua disciplina. Você estará reinvestindo o capital que eles queimaram. Essa é a diferença fundamental entre o consumista, que destrói valor, e o construtor, que o multiplica. O custo de oportunidade é o benefício que você perde ao escolher uma alternativa em detrimento de outra. Quando você gasta 5 mil em presentes e uma ceia suntuosa, o custo não é apenas aqueles 5 mil. O custo real é o retorno que esses 5 mil gerariam ao longo de 10 anos se fossem investidos em ativos de crescimento. A diferença entre os dois cenários é abissal. O dinheiro investido é um soldado que trabalha 24 horas por dia, sem férias e sem necessidade de descanso. Quando você o gasta, você desmobiliza esse soldado. Você o troca por uma lembrança fugaz. Pense na metáfora da semente. Uma semente é pequena, mas carrega o potencial de uma floresta. O capital que você queima em dezembro é uma semente de prosperidade futura. O ato de consumir a semente, para obter uma satisfação instantânea e a negação do seu potencial de multiplicação, o construtor guarda a semente e a planta, garantindo que a colheita seja maior do que o plantio original. O consumista come a semente e se contenta com a saciedade momentânea, mas a riqueza real é construída através de pequenos, tediosos e repetitivos atos de inteligência financeira e disciplina. É o efeito cumulativo de dizer não repetidamente a pequenos e médios impulsos. A época de fim de ano é a tempestade perfeita que tenta derrubar essa consistência. Ela testa sua resiliência mental. O sistema entende que, se conseguir quebrar sua rotina por 3 semanas, a inércia do retorno à disciplina será pesada e você estará vulnerável a novos ciclos de gasto e desordem. A pergunta que você deve se fazer é: a quem estou tentando impressionar? E mais importante, o que essas pessoas que estou tentando impressionar fizeram para merecer o sacrifício do meu futuro? A resposta, quase invariavelmente, é nada. As pessoas que realmente importam, aquelas que entendem o seu caminho e apoiam sua visão de longo prazo, não exigirão que você se endivide por um presente. Elas valorizam sua presença e sua estabilidade. Se o seu relacionamento com alguém depende do preço do item que você entrega, esse relacionamento já está quebrado e não é digno do seu investimento financeiro. O afeto verdadeiro é não transacional. Ele é construído sobre o respeito mútuo e a confiança, não sobre o comércio sazonal. Ele altera a trajetória de uma carreira. Um presente consumível, por outro lado, tem uma vida útil de horas ou dias. A escolha é clara. Você quer financiar a mediocridade do consumo ou impulsionar o potencial da pessoa? O construtor sempre escolhe a segunda opção. Essa recusa deve ser calma, firme e desprovida de culpa. A culpa é uma ferramenta utilizada pelo sistema de consumo para forçar sua conformidade. O excesso de açúcares e carboidratos refinados, o consumo elevado de álcool e a interrupção do sono são fatores que sabotam o equilíbrio hormonal e a capacidade cognitiva. Você passa 11 meses lutando para otimizar sua energia e o sistema tenta convencê-lo de que é aceitável destruir essa otimização em nome da celebração. O custo de recuperação não é apenas a necessidade de retomar o exercício. É o período de tempo em que sua capacidade de tomar decisões complexas e de manter a disciplina mental é reduzida. Você está, essencialmente, operando com uma capacidade diminuída no início do ano, justamente quando seus concorrentes mais disciplinados estão com aceleração máxima. Porque, então, introduziria toxinas e excessos no seu corpo, sabendo que ele é o veículo que transporta sua ambição e sua capacidade de gerar riqueza? É fazer a escolha impopular de manter a rotina de exercícios, mesmo que seja por 30 minutos, quando todos estão estacionados no sofá. Pequenos atos de resistência garantem a integridade do seu sistema. Se o sistema interno é fraco, ele cede. Se ele é robusto, ele resiste e se fortalece. Essa visualização do custo de oportunidade invisível é a ferramenta mais poderosa para combater o impulso. O dinheiro não desaparece.
Ele se move para outra conta, e a conta para a qual ele se move não é a sua. Você está financiando a prosperidade de outra pessoa. O indivíduo pragmático entende a mecânica dessa manipulação e a desarma, mentalmente antes que ela atinja a carteira. Reuniões sociais obrigatórias, viagens longas e o tempo gasto em compras improdutivas. Roubam horas que poderiam ser dedicadas ao trabalho focado, ao aprendizado ou ao descanso regenerativo. O homem focado entende que o tempo é o único recurso não renovável. Sua alocação deve ser tão estratégica quanto a alocação de seu capital financeiro. A participação em eventos que apenas servem para drenar seu tempo e reforçar hábitos destrutivos é uma falha estratégica. Um pai, uma mãe, um mentor que mantém a estabilidade financeira e emocional em um mundo caótico é um presente muito mais valioso para a família do que qualquer objeto que se possa comprar. Eles oferecem segurança, um ambiente previsível e a fundação para o crescimento dos outros. O presente ideal não é aquele que satisfaz um desejo imediato, mas aquele que expande as capacidades futuras, o estresse de cumprir expectativas sociais, de navegar por aeroportos lotados e de tentar harmonizar desavenças familiares é exaustivo. A disciplina mental exige que você gerencie seu ambiente interno, mantendo a calma e a objetividade, mesmo quando o caos externo aumenta. O consumo de álcool e açúcar, que são frequentemente usados como escape para o estresse, apenas amplificam a desregulação emocional. O construtor enfrenta o estresse com meditação, com exercício físico e com a manutenção de sua rotina, garantindo que o centro de comando permaneça lúcido. Dezembro é o ginásio da disciplina. Cada vez que você recusa um gasto desnecessário, cada vez que você escolhe a água em vez do excesso alcoólico, você está fortalecendo o músculo do seu autocontrole. E este músculo é o que definirá a sua trajetória financeira e pessoal nos próximos anos. Você deve operar em um estado de calma fria, onde cada transação é uma decisão calculada e alinhada com seus objetivos de longo prazo. A calma é a sua maior arma estratégica contra a manipulação mercadológica. O indivíduo que alcança a liberdade financeira é aquele que domina a arte de atrasar a gratificação. A época de festas é o ataque final a essa habilidade. É a promessa de gratificação imediata em troca da hipoteca do futuro. Resistir a essa promessa não é um sacrifício, mas um investimento na sua própria dignidade e independência. É a diferença entre comprar o que a pessoa quer e comprar o que a pessoa precisa para se desenvolver. O presente estratégico é aquele que funciona como uma alavanca para o progresso. A preparação para dezembro deve começar muito antes. Em outubro, você já deve ter planejado sua estratégia de defesa. O planejamento de defesa inclui A. Orçamento zero para gastos emocionais. B. Agenda social restrita e curada. C. Plano de manutenção da rotina física e alimentar inegociável. A antecipação desarma a surpresa e a pressão. A falta de planejamento é o convite aberto para a invasão da sua estabilidade. O merecimento é a tranquilidade de começar o ano fiscal com as contas em ordem. Gastar o fruto do seu trabalho em algo que não gera. Retorno é desmerecer o próprio esforço. Você merece que seu capital trabalhe para você, não contra você. É essencial manter a disciplina do sono em dezembro. O sono não é um luxo, mas o pilar da função cognitiva e da saúde hormonal. Noites mal dormidas, induzidas por festas ou estresse, afetam diretamente a capacidade de tomar decisões financeiras racionais no dia seguinte. O indivíduo cansado é um alvo fácil para o consumo impulsivo. Proteger o sono é um ato de inteligência financeira. O uso do crédito deve ser estritamente reservado para investimentos que geram retornos, educação, ativos, ferramentas de trabalho e para conveniência. Nunca deve ser usado para financiar a burrice sazonal. A verdadeira celebração deve ser o reconhecimento do seu próprio progresso e do progresso daqueles que o cercam. Não deve ser uma obrigação de dispêndio, mas uma reafirmação dos valores que guiaram o seu sucesso. Celebre a disciplina mantida, o capital acumulado e a saúde preservada. Esta é a base de uma celebração autêntica e não induzida. O construtor olha para dezembro como o ponto de inflexão estratégico, o último momento para garantir a solidez antes do próximo ciclo de crescimento. O construtor vive com o futuro em mente, estruturando o presente de forma a garantir a estabilidade e a multiplicação de capital. A escolha de como você trata o mês de dezembro reflete exatamente qual dos dois você está escolhendo ser. Enquanto os outros estão estagnados, você está em movimento, capitalizando o silêncio e o vácuo deixado pela irresponsabilidade coletiva. Essa é a essência da inteligência estratégica.